Eu estava sentada na sala de reuniões quando percebi que todos já sabiam. O silêncio não era de respeito. Era de cumplicidade. A pasta de couro estava aberta na minha frente, mas eu não conseguia ler as letras. Meus olhos fixavam a assinatura no rodapé do contrato, aquela letra inclinada que eu conhecia desde criança. Era a assinatura do meu avô. Só que ele tinha morrido 3 meses antes. E aquele documento era de 2 semanas atrás. Meu primo Rafael estava sentado na cabeceira da mesa, no lugar que sempre foi do vovô. Ele sorria. Não era um sorriso de tristeza ou desconforto. Era de vitória. Ao lado dele, minha prima Júlia folheava papéis com uma calma ensaiada, como se estivesse revisando a lista de compras. Os advogados da família permaneciam em silêncio, olhando para as próprias mãos. Eu tinha 27 anos e acabava de descobrir que não herdaria nada. Meu avô construiu um império do zero. Começou vendendo ferramentas de porta em porta e terminou dono de uma rede de distribuição que abastecia todo o sul do país. Cresci vendo ele trabalhar até tarde, sempre com aquele cheiro de café forte e cigarro. Ele me ensinou a ler balanços antes de eu aprender a dirigir. Dizia que eu era a única da família que realmente entendia o negócio. Por isso, quando ele morreu, eu assumi que teria um papel importante na empresa. Não por ganância, por respeito, por amor. Eu tinha passado todos os verões da adolescência no escritório, aprendendo cada departamento. Fui eu quem digitalizou os processos internos. Fui eu quem propôs a expansão para o Nordeste. Rafael e Júlia mal apareciam. Ele tocava uma produtora de eventos que vivia no vermelho. Ela casou com um empresário e passou os últimos 5 anos viajando pela Europa. Mas quando vovô adoeceu, eles voltaram. De repente, estavam sempre lá. Levavam flores. Ficavam horas no quarto dele. Eu achei estranho, mas não quis julgar. Pensei que fosse remorso. A primeira reunião após o funeral foi marcada para uma segunda-feira. Eu cheguei cedo, arrumei os papéis, preparei café. Esperava que fossemos discutir a transição, dividir responsabilidades. Quando entrei na sala, todos já estavam sentados. E foi aí que o advogado colocou aquela pasta na minha frente. Dentro, havia um testamento. Um testamento que eu nunca tinha visto. Segundo o documento, meu avô tinha mudado tudo 2 semanas antes de morrer. Rafael ficaria com 60% da empresa. Júlia com 30%. Eu receberia 10% de ações sem direito a voto e uma quantia fixa, paga em parcelas ao longo de 10 anos. Meu estômago se revirou. Perguntei se aquilo era real. O advogado confirmou que sim. A assinatura era autêntica. Havia testemunhas. Tudo dentro da lei. Mas eu conhecia meu avô. Ele jamais faria isso. Eu saí daquela sala sem dizer uma palavra. Mas, naquela noite, comecei a procurar a verdade. Fui até a casa dele. A empregada ainda tinha as chaves. Ela chorou quando me viu. Disse que sentia falta dele. Perguntei se podia entrar no escritório. Ela hesitou, mas deixou. O quarto dele cheirava naftalina e solidão. A escrivaninha estava impecável, organizada como ele sempre gostava. Abri as gavetas, uma por uma. Cartas antigas, recibos, fotos, mas nada que explicasse aquele testamento. Foi quando encontrei a agenda. Ele anotava tudo à mão. Compromissos, telefonemas, reuniões. Fui direto às últimas páginas, as semanas antes da morte. E lá estava, uma anotação em vermelho. Advogado Mendes, 14 horas, urgente. Era o mesmo advogado que apresentou o testamento. Mas havia algo mais. Logo abaixo, uma linha riscada com força. Não confio mais neles. Meu coração disparou. Liguei para o escritório do advogado Mendes no dia seguinte. Disse que precisava esclarecer dúvidas sobre o testamento. Ele foi evasivo. Insistiu que tudo estava correto. Mas quando mencionei que tinha encontrado a agenda do meu avô, foi quando percebi que precisava de ajuda profissional. Contratei uma investigadora particular. Ela era discreta, eficiente, especializada em fraudes corporativas. Em menos de uma semana, ela voltou com informações que me deixaram sem ar. O advogado Mendes tinha recebido uma transferência bancária de R$400 mil da conta de Rafael 3 dias antes de redigir o testamento. A data da assinatura do documento coincidia com uma internação hospitalar do meu avô. Ele estava sedado.
Sequer conseguia segurar uma caneta. As testemunhas, 2 funcionários da clínica, ambos amigos pessoais de Júlia. Eles tinham forjado tudo. Eu poderia ter ido à polícia, mas decidi confrontá-los primeiro. Marquei uma reunião na empresa. Disse que precisávamos conversar sobre o futuro. Rafaela pareceu confiante, de terno novo. Júlia estava com aquele sorriso gelado que sempre usava quando mentia. Coloquei os documentos na mesa. Os extratos bancários. As datas. Os laudos médicos que provavam que vovô não estava consciente. O rosto de Rafael perdeu a cor. Júlia tentou argumentar. Disse que eu estava paranoica, que aquilo era invenção, que eu estava tentando destruir a família. Mas sua voz tremia. Eu não gritei. Não chorei. Apenas disse que tinha cópias de tudo e que, se não anulassem aquele testamento, eu iria à justiça e à imprensa. Rafael se levantou, os punhos fechados, mas não se aproximou. Júlia começou a chorar, dizendo que eles só queriam o que era deles, que eu sempre fui a preferida. Mas o pior ainda estava por vir. Porque enquanto eu investigava, eles também estavam agindo. No dia seguinte, descobri que Rafael tinha contraído empréstimos vultosos em nome da empresa. Mais de 15 milhões de reais. E havia usado minha assinatura digital, clonada de documentos antigos, para autorizar as operações. A empresa estava quebrada. E eu era, oficialmente, a responsável legal. Meus primos não queriam apenas o império. Eles queriam me destruir também. A guerra estava declarada. E eu não tinha mais nada a perder. Reuni provas suficientes para processar Rafael e Júlia por falsificação, fraude e estelionato. Levei tudo ao Ministério Público. A investigação foi aberta em menos de 48 horas. Contas foram bloqueadas. Ativos foram congelados. Mas o golpe final veio de onde eu menos esperava. A investigadora descobriu que Júlia tinha uma relação extraconjugal com o advogado Mendes. Havia fotos, mensagens, conversas explícitas sobre como dividiriam o dinheiro depois que tudo acabasse. Ela estava traindo o marido e a família ao mesmo tempo. Quando essas informações chegaram ao conhecimento do marido de Júlia, ele entrou com pedido de divórcio e exigiu auditoria completa dos bens. Rafael, ao ver que estava sozinho, tentou um acordo. Ofereceu devolver tudo. Implorou para que eu retirasse as acusações. Eu recusei. A empresa acabou sendo vendida. Não havia como salvar o que eles tinham destruído. O dinheiro foi usado para pagar dívidas e credores. Rafael e Júlia foram condenados a penas alternativas e ao pagamento de indenização. O advogado Mendes perdeu a licença. Eu fiquei com uma pequena parte do que restou. Não foi o império que meu avô construiu, mas foi suficiente para recomeçar. Hoje, tenho uma consultoria própria. Ajudo famílias a estruturarem sucessões de forma segura. Ensino as pessoas a protegerem o que construíram. E toda vez que entro em uma sala de reuniões, eu me lembro daquele dia. Eu me lembro da traição, da ganância, do silêncio cúmplice. Mas também me lembro de que eu lutei. Event. Se você está ouvindo isso e já passou por algo parecido, saiba que você não está sozinha. Deixa aqui embaixo nos comentários como você lidou com a traição dentro da sua própria família. Às vezes, compartilhar a dor já é o primeiro passo para a cura. Porque a verdade sempre encontra um jeito de vir à tona. Mesmo que demore. Mesmo que doa. E no final, o que resta não é o dinheiro. É saber quem você realmente é quando tudo desmorona. Toda história deixa uma marca. Se essa tocou seu coração, faça a árvore que conta crescer com seu like e sua inscrição.